Oi pessoal, tudo bem? Este é mais um vídeo do meu canal Relatos de Experiências Projetivas. Hoje eu tive duas experiências fora do corpo. Eu acordei às 3 da manhã e tentei sair do corpo e não consegui. Aí eu dormi de novo e despertei às 6 da manhã. Aí tentei várias vezes sair do corpo e não estava conseguindo. Num determinado momento eu fiquei no estado de hipnagogia e eu consegui, digamos assim, flagrar o meu corpo astral caminhando e sem muita lucidez, com a lucidez bem baixa. E aí, quando eu faço isso, minha consciência flagra eu fora do corpo, eu começo a aumentar a lucidez. E aí foi cada vez mais eu sentindo mais forte eu caminhar pela casa, mas muito sem enxergar nada, muito cego. E aí eu caminhei, eu sentia meus pés no chão. E aí um momento eu corri. E aí eu corri, fui para muito longe, mas aí de repente minha visão se abriu. Eu estava na frente da minha casa, na minha área, né, na minha garagem. E aí eu saí para fora, na rua. E naquele momento, no plano físico, estava movimentado de gente já, indo para a escola, carro que passava. Mas interessante é que naquele plano que estava tranquilo. E era o primeiro plano extrafísico. Ali é uma cópia do plano físico, tudo muito parecido. Existem algumas coisas diferentes e tal, mas o resto é quase idêntico. Mas não é assim o mesmo plano. No plano físico, você vai ver as pessoas caminhando no corpo físico. E neste plano, eu não vi ninguém, estava vazio. Vi a casa dos vizinhos, tal. Queria Teve um momento que eu tive vontade de ir em determinada casa, mas eu me segurei, não quis. Não é bom, não acho bom nem ético você ficar bisbilhotando as casas dos outros. Aí eu despertei no corpo. Foi um momento muito rápido, né? Que eu vi minha rua. Ah, quando eu estava na rua, eu saí. De repente também o ambiente mudou. Eu não vi mais a minha rua, eu vi uma rua diferente, com casas diferentes. Isto acontece porque a gente pula, digamos assim, de frequência e a gente pode ir de uma dimensão para outra, né, de uma dimensão próxima do plano físico para uma dimensão mais sutil. E é isso que aconteceu. E quando eu fui para uma dimensão mais sutil, onde mudou o plano, né? As casas eram diferentes, eu despertei no corpo. Aí eu fiquei um tempinho na cama, né, tentando sair novamente. Eu queria sair novamente. E eu fiz o mesmo procedimento. Eu fiquei relaxado e fiquei assim no estado entre o sono e a vigília. E depois eu me vi de novo caminhando pela minha casa cego. Caminhei um tempo, e aí parecia que uma força estava querendo me desviar de volta para a rua, não para o sentido que eu estava indo. E aí eu fui de novo para a rua e saí cego ainda, até a esquina. Chegou no momento que eu percebi que não estava enxergando e não sabia por quê. Aí eu passei a mão nos meus olhos, eu percebi que eu estava caminhando agachado. Eu caminhava curvado e eu estava vendo o chão e não onde eu me encontrava. E aí eu levantei. E aí eu olhei,
Tem uma rua paralela, né, da esquina da minha casa, fica aqui próximo, a uns 50 metros. Aí eu olhei para cima, vi que a casa de dos pessoal daquela rua estava movimentado. É muito estranho, porque você pensa assim, que ali não tem muita gente, né, naquele momento, apenas algumas pessoas passando. Mas ali estava um movimento muito intenso. Existia também uma Kombi bem grande, estacionada ali. Não era do plano físico, eu sei que não, porque ali não costuma estacionar nada. E eu pensei no momento que estava tendo uma festa, né? De tanta gente. E aí eu cheguei ali perto, quis abordar alguns espíritos ali, mas eles não me ignoraram. Eu achei não muito prudente abordar eles. E aí apareceu de repente mais gente. Talvez eu existia muito mais espíritos ali que estavam em outra frequência e eu acessei eles. E eles apareceram e estava mais cheio de gente ainda do que eu pensava. E a aparência deles eram muito jovens. Eu fiquei assim, depois que eu despertei no corpo, eu fiquei confabulando. O que que será aquele local? Uma festa que estava tendo na casa do vizinho, no plano extrafísico? E aí eu pensei, uma das hipóteses pode ser que ali esteja funcionando alguma coisa no plano extrafísico relativo a amparo ou socorro, ou alguma coisa assim. Não deu para eu perguntar, mas eu desconfio que seja isso. Existem algumas coisas, né, relativa à casa daquele vizinho onde estava cheio, que era um local assim onde tinha algumas coisas, digamos assim, uso de drogas e coisas assim. E eu desconfio que seja alguma coisa ligada a isso. Eu despertei no corpo, né, normal, e não tentei mais sair do corpo, porque estava muito movimentado. Já era tarde, né? Era quase hora de eu despertar. E foi só isso. Muito estranho esse tipo de. É uma das projeções mais misteriosas que tem, porque a gente fica bem confuso, né? Porque sai em um plano que não é nem o plano físico, e é muito parecido, é idêntico quase ao plano físico, mas não é o plano físico. Você enxerga pessoas diferentes e algumas coisinhas assim está mudado, né? Fica mudado. Você vê algumas casas que estão lá ainda e não estão mais. Vê coisas assim diferente, um pouquinho diferente. Fica um pouquinho confuso, eu acho. E é só isso. Eu não ia fazer vídeo hoje, eu fiz porque eu tive duas experiências. Eu estava assim achando até que não ia ter mais experiências, que eu estava num recesso projetivo. Mas isso acontece, às vezes a gente fica assim 15 dias, um mês sem ter projeção. E aí já pensa, será que eu não vou ter mais? E aí de repente a gente tem. Parece que isso é uma coisa pro resto da nossa vida. E é uma aventura, né? Você sair do corpo e não saber o que você vai achar. Eu vou indo, espero ver você nos próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. É isso aí, tchau, tchau, fui.